Boa noite, Igreja Nova Vida de Blumenau. Boa noite. Hoje estamos aqui, Jorgen e eu, e você está recebendo aí hoje uma gravação do Ao Orarmos. Por quê? Porque hoje à noite, se você ainda não sabe, mas hoje à noite alguns homens estão convocados a estarem aqui na igreja para a retirada dos bancos. Então, olha só, não sei se vocês já estão vendo, mas ó, nós estamos nas cadeiras novas, estamos estreando já as cadeiras. E agora sim, aí. E estamos já estreando as cadeiras novas. E olha, dizer para vocês que são confortáveis, hein? Ontem eu fiquei aqui sentado já aqui nelas e por 2 horas e meia numa cadeira dessa. Uau, e não cansou. Não cansou. Sabe o que vai acontecer? Temos uma boa notícia. Os pastores vão pregar por meia hora a mais agora nos domingos. Olha que coisa boa. E a parte boa é que os pastores podem pregar meia hora a mais e a gente não vai se cansar. Exatamente. Então, convidamos você a vir para a igreja domingo estrear a cadeira nova, hein? Legal. Mas vamos lá. Estamos iniciando mais um Ao Orarmos. Hoje, quinta-feira, 1º de junho. Primeiro dia do mês. Primeiro dia do mês. Estamos no meio do ano, hein? Caramba! Mês 6, hein? Olha só, está passando rápido, né? Muito rápido. Mas se você parar para pensar, olha quantas coisas você já fez esse ano. Quantas coisas a igreja já fez esse ano. É verdade. Não é? Então, um ano muito produtivo. E estamos aí iniciando, então, o segundo semestre de 2023. É verdade. Bom, iniciamos, então, um mês novo, né? Um novo mês. E, com isso, uma nova temática no Ao Orarmos. Quer falar? Não, as nossas temáticas, né? Então, todo mês a gente tem uma temática diferente, né? Até se quiser perguntar para o pessoal se eles estão gostando da temática. Né? É verdade. Vocês estão gostando? Nós, assim, da organização, a gente está adorando esse formato de temas, né? Sim. A gente acha muito mais prático para organizar, né? Muito mais prático para pensar numa mensagem. Deus tem nos direcionado a isso. Então, tem sido muito bom. Se você está gostando, comente aí, que depois a gente vai ver. E se você estava domingo na igreja, ou se você participa de um GC, na semana passada, o seu GC já falou sobre o tema Espírito Santo. E se você estava domingo na igreja, o pastor Arnold também já falou sobre o nosso tema, que é o Espírito Santo. Domingo foi dia de Pentecostes, né? Então, acho que foi isso que inspirou essa temática, né? Exatamente. E foi o pontapé, né? Sim, o exatamente. O pontapé inicial foi no domingo, então, dia de Pentecostes, onde nós lembramos a descida do Espírito Santo na terra e de lá, então, de lá para cá, como é bom nós sabemos que temos o Espírito Santo conosco, que temos Ele tão pertinho, que temos Ele na nossa vida e como é bom. Nós estudamos sobre isso nos GCs. E se você não participa de nenhum GC, já aproveito para deixar o convite para você participar de algum GC. O tema é sempre o mesmo, então o estudo é o mesmo para todos os GCs. Participe, faça parte, esteja integrado. Essa união, essa unidade no GC é muito importante. Bem importante. É onde o Espírito Santo pode trabalhar também, né, nos grupos menores. Então, deixamos o convite para você. Faça parte de um GC. Feche os teus olhos e vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor, obrigada por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quinta-feira.
como o meu coração se alegra por estarmos na tua casa. Nós acabamos de nos lembrar quantas coisas nós já fizemos esse ano. E agora estamos caminhando para o segundo semestre. E cheio de planos, projetos, a tua igreja que não para, essa igreja que não para. Quantas coisas nós ainda queremos realizar. E hoje, meu Pai, nós queremos pedir, fale aos nossos corações, através da vida do pastor Jorgen, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o teu Espírito Santo tem nos movido a nos achegarmos mais a ti, aprendermos mais de ti, estarmos mais ligados em ti, ouvir mais a sua voz. O Senhor tem nos chamado para isso. E juntos, meu Pai, como igreja, nós queremos, nesse momento, ouvir a sua voz. Fala aos nossos corações, Jesus, que os nossos corações estejam abertos e atentos àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mesmo sendo uma gravação Exato. do Ao Orarmos, nós queremos pedir, compartilha esse link para os seus amigos, mande nos grupos, mas também tenha a liberdade de escrever uma mensagem aí, um pedido de oração, um motivo de gratidão. Exato. E aí, você, conforme for lendo, vai orando uns pelos outros, né? Já vamos lendo os pedidos e orando e intercedendo. E depois nós também leremos e oraremos também, mesmo depois da gravação ter se encerrado. Amém? Amém. Nós temos ainda alguns avisos, mas eu vou deixar para o final. É verdade. E agora, pastor Jorgen tem uma mensagem de Deus para nós. Legal. O nosso encontro aqui, ele se chama o quê? A orarmos. E nada mais justo do que nós falarmos sobre oração. E junto com isso, eu comecei a olhar para a Bíblia de uma forma, o que o Espírito Santo tem a ver com oração? E foi muito legal que Deus foi me conduzindo para alguns textos e eu descobri que o Espírito Santo tem tudo a ver com oração. Então, nós vamos ver hoje e nos próximas semanas o Espírito Santo nesse momento do orarmos. E hoje em específico, o que o Espírito Santo tem a ver com a nossa oração. Hoje nós queremos ver uma coisa assim. Você sabe quando orar? Ou como orar? Para quem orar? Olha, uma coisa que me incomoda um pouco, e até eu tenho feito isso, às vezes parece que a situação está tão difícil, e a gente não consegue mais fazer nada, a gente diz assim, agora só resta orar. Você já fez isso, Gi? Eu acho que, às vezes, as pessoas falam assim, não tem mais nada, né? Não tem mais para onde ir. Então, só. Agora, a única coisa que eu não fiz foi orar. Exato. Parece que, assim, a oração, a gente pensa assim, tá, nada adiantou, agora eu vou orar. É o último recurso, É o né? último recurso. Mas sabe de uma coisa? Eu estava lendo um texto que eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco, e isso está errado. Na verdade, a oração é a primeira e a arma mais poderosa que nós temos como cristãos. Não é o último recurso, ele é o primeiro recurso. Então, mas parece que às vezes, quando a gente gastou todos os nossos recursos, toda a nossa força humana, então a gente lembra, tem oração. Mas na verdade, o que Deus quer nos colocar é que a oração é a primeira coisa. Porque Ele quer que nós nos alinhemos, nossa vontade, nossos planos a Ele. Então, a primeira coisa que nós devemos orar é orar. Porque a Bíblia diz assim claramente que quando oramos no Espírito Santo, estamos alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, vamos olhar hoje para a oração dessa forma. A oração, o primeiro recurso, a nossa arma mais poderosa. E olha que legal, um versículo que nos conecta a oração com o Espírito Santo, é um versículo que eu vou ler antes aqui ainda, que é o Efésios 6. Eu pedi para você ler um outro daqui a pouco,
Mas o Efésios 6, olha o que ele diz. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo. Fiquem alertas, não desanimem, orem sempre por todo o povo de Deus. Então, olha como é que ele liga aqui a oração com o Espírito Santo. Em uma versão diferente, ele ainda fala, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui nesse versículo, Gi, ele deixa bem claro que nós devemos orar no Espírito, o tempo todo, com todo tipo de oração, com toda perseverança e com súplica por todos. Então, pensando nessa questão, quando orar, em qual momento que eu começo a orar, aqui nós vemos que a oração, sem dúvida, deve dirigir nossas vidas. Aqui ele deixa bem claro isso ao falar 4 vezes a palavra todos. Ele fala tudo, todos, ora. Então, todo o tempo, com toda perseverança. Então, quando se faz a pergunta, quando que eu devo orar? Quando que eu devo orar? Sempre. Sempre, todo o tempo. Todo o tempo. Como que eu devo orar? Pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo, né? Orar por todos. Então, a oração, ela deve guiar a nossa vida. Não deve ser apenas agora que eu não consigo mais, eu vou orar. Não. Antes de eu tentar, eu vou orar. Porque daí eu estou alinhando. E uma pregação do pastor Arnold, há uns meses atrás, foi, não sei se você se lembra da pregação que ele fez da mulher samaritana. Sim, sim. Qual que era o tema, se lembra? Consegue lembrar? Que Deus está procurando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E aquele texto, ele fala o quê? Em espírito e verdade. E eu li esse texto mais uma vez, de João 4, ele diz assim, mas virá o tempo em que, de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e por isso que os adoram, devem adorá-lo em verdade. Olha só, então, a oração, através no Espírito, ela é uma forma de adoração também. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele está ligado extremamente com a oração. E quando a gente começa a olhar assim dessa forma, não faz sentido nenhum nós orarmos sem o Espírito Santo. Leia para nós o que está em Romanos 8. Vamos lá. Romanos 8, 26. Diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lindo, né? Lindo demais. Porque muitas vezes nós não conseguimos orar, nós não sabemos orar, ou nós não sabemos a vontade de Deus a orar. Mas o que esse texto fala? O Espírito Santo intercede por nós com que gemidos inexprimíveis. Com aquilo que a gente não consegue colocar para fora, aquilo o Espírito Santo consegue colocar. E sabe uma coisa? Deus sempre atende às orações feitas pelo Espírito. É verdade. Pois o Espírito faz o quê? Então, agora vamos entender por que a gente ora no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Porque ele está alinhado à vontade de Deus. Então, vamos buscar assim, na oração nós estamos o quê? Buscando nos alinhar com a vontade de Deus. Se é da vontade de Deus que alguém seja curado, nós pedimos isso a Deus. Amém. Então, nós devemos, na oração, ser dirigidos pelo Espírito Santo. E, muitas vezes, nós não sabemos pedir e orar a Deus. Sei lá, de alguma forma, nós não sabemos fazer isso de forma correta e nossos pedidos não são atendidos. Isso está lá em Tiago 4. Sim. Tiago 4, 2 e 3. Peço para você ler para nós, Gi.
Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Duas coisas que aparecem aqui. Primeiro, você não tem porque você não ora. E o segundo, você não tem porque o seu ora é errado. Então, a falta de oração e a falta de oração correta, ela resulta num fracasso na nossa vida de recebermos as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Então, não orarmos resulta na falta de bênçãos e, ao mesmo tempo, uma oração egoísta. Sabe, se nós orarmos de forma egoísta, o que é uma oração egoísta para você, Gi? É quando eu fico só no, eu quero, eu preciso, Deus me dá. Deus me dá, é para eu melhorar, é para mim. Né? Essa é uma oração egoísta, porque muitas vezes ela não vai estar com a vontade de Deus. Deus, Ele quer nos dar coisas boas? Quer. Mas o quanto que nós pedimos de forma egoísta. Então, as nossas orações, o que é uma oração de acordo com a vontade de Deus? É uma oração naquilo que eu vou colocar diante de Deus, naquilo que eu vou pedir a Deus, vai ser algo que vai honrar a Deus. Sabe? Devemos pensar, isso que eu estou orando, vai honrar a Deus? Ou vou honrar a Deus com isso? Então, ou como que com a minha oração os propósitos de Deus, no reino de Deus, vão avançar? Então, a nossa oração tem que ser correta. Mas, lembra do versículo de Romanos 8? Ele nos ensina que nós não sabemos orar. Por isso que nós devemos orar no Espírito Santo. Deixar Ele nos conduzir. E assim a gente chega aqui na importância do Espírito Santo na oração. Uma oração feita na minha própria força, na minha própria carne, dificilmente ela vai gerar algum retorno, algum êxito. Mas uma oração no Espírito, a Bíblia diz que é certeza que vai dar certo, porque nós estamos o quê? Nos alinhando com a vontade de Deus. E eu faz agora algumas semanas, eu estou refletindo em 1 Coríntios. E eu ainda não cheguei muito longe, acho que cheguei no capítulo 4, mas eu ainda estou sempre voltando para o capítulo 2. Porque ali, no versículo 11 e 12, Paulo explica que não existe ninguém que nos conhece melhor que nosso próprio Espírito. Vamos dizer, quem que sabe melhor do que ninguém nesse mundo de quem agir? É o teu próprio Espírito dentro de você. É aquele que sabe sem máscaras, né? Aquele que conhece a gente sem máscaras. Mas pense agora até mesmo no teu espírito humano. Sim. Teu espírito humano conhece. Eu não sei, às vezes nem o teu esposo, nem o Rodrigo sabe realmente, totalmente quem é agir, o que ela está pensando. E agora imagine assim, quem que sabe melhor do que todos quem é realmente Deus? O próprio Espírito de Deus. Então agora vamos imaginar, quando nós nascemos de novo, nós nascemos como cristãos, Deus nos dá o Espírito dele dentro de nós. E o que acontece é mais ou menos como se nós estivéssemos recebendo agora as informações de quem é Deus através do Espírito. Então, nós não recebemos mais o Espírito desse mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus. E Ele sabe a vontade de Deus. Então, quando na oração, nós buscamos nos alinhar com Deus, buscar a vontade de Deus, deixar o Espírito Santo falar, então, as coisas vão acontecer. E tem uma coisa muito linda que está escrita em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu fico imaginando quando nós
nos rendemos a Deus, deixamos Ele nos conduzir, Ele conduzir a nossa vida, Ele conduzir a nossa oração, nós vamos começar a receber essas bênçãos que Deus quer nos dar. Nós vamos aprender a pedir da forma correta, orar da forma correta. Então, não sei se isso está parecendo muito teórico, muito complexo para você. Não sei se isso parece muito teórico, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo mesmo, ele vai nos conduzir nisso. O texto deixa claro. Eu não sei como orar. Fala para Deus, eu não sei como orar. E meu ser humano, minha natureza humana vai ser egoísta, Deus. Me ensine a orar. Me coloque a tua mente, o teu espírito. Então ele vai nos conduzir numa oração que é uma oração correta, que com certeza Deus vai querer atender. E às vezes, dependendo das circunstâncias, nós não temos forças para orar, né? Isso. Às vezes não tem palavras para orar, né? E aí o Espírito Santo é capaz de traduzir as nossas lágrimas em oração. É verdade. Né? Eu já contei aqui no Orarmos a experiência que nós tivemos ano passado, quando nós perdemos o nosso bebê. E eu estava lá no hospital, a Kaline estava lá no centro cirúrgico, e aquela hora lá eu não consegui orar. Eu não consegui colocar para fora o que a angústia, também a angústia que estava. Mas, aquela hora eu estava só, como é que é? Balbuciando? Balbuciando, assim, só falava em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu sei que aquela oração, que era um gemido, que eu não conseguia nem colocar para fora o que eu estava sentindo, eu sei que ela estava chegando a Deus. Amém. Da forma correta. É verdade. É verdade. Então, isso que a gente trouxe hoje aqui, eu acho que é para abrir o nosso mês aqui, para a gente pensar da oração como algo gostoso, né? Não algo que é mecânico, algo que é obrigatório. Eu sou obrigado a ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar. Não, é para ser algo gostoso, saborear Deus, experimentar Deus. Enquanto você falava, eu me lembrei de um versículo que eu falei até no nosso GC, em Romanos também, 8, o versículo 14 e o 16, eu quero ler. Olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o 16 diz assim: o próprio Espírito, com letra maiúscula, então, o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nossa. Nova criatura, temos um novo espírito. Então, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. É isso que você disse, de estar alinhado, né? De estar conectados, essa conexão com o Espírito Santo, né? Que nós buscamos através da oração. Exato. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso convite, e principalmente isso é para mim mesmo, que às vezes minha oração tem sido muito mecânica. Às vezes eu fico sem vontade de orar. Mas talvez é porque eu não tenha entendido o que é essa oração. E é quão precioso que é, quão gostoso que é orar. Pensa você falando com a pessoa que você mais gosta na vida. Pensa como é gostoso falar com o teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com tua irmã, ou com teu marido, com tua esposa. Então a oração é essa comunicação com o nosso Pai, através do Espírito Santo, que abre esse canal de tal forma tão linda, né? Então, vamos olhar para a oração como algo assim leve, que nos faz ansiar para conversar com Deus. Amém. Amém. É isso mesmo. Então, falando tanto em oração, fecha os teus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra que veio ao nosso coração. Obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor é um Deus de relacionamentos. E nós queremos, Senhor, estreitar esse relacionamento contigo através do teu Espírito Santo, como nós aprendemos hoje aqui. Às vezes nós não sabemos como orar, mas o seu Espírito Santo sabe como traduzir esta oração. Então, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir,
como nós ouvimos na Tua palavra, às vezes nós não recebemos porque pedimos errado. Então, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir, que o nosso coração, que o nosso desejo, os nossos pedidos estejam alinhados com os Teus desejos para nós. Ensina-nos, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Falando em oração, eu tenho aqui algumas pessoas, né, que nós fomos lembrando para nós continuarmos apresentando em oração. Então, vamos continuar orando pelo João. Vou deixar você falar o sobrenome dele. Neumann. Neumann. João Neumann. João Neumann. Também pela Chayele, que está se recuperando. Sim. Nós louvamos a Deus por isso, mas continue apresentando a Chayele em suas orações. Também o seu Joãozinho, ele está bem, passou agora há pouco aqui. E ele está se recuperando, mas que o Senhor continue fortalecendo a sua saúde, né? Amém. Vamos continuar apresentando ele. E também nos lembramos da Susan e a sua família, que perderam o pai, né, essa semana. Que o Senhor continue consolando, porque esse Espírito Santo que nós falamos agora também é o nosso consolador. Então, que o Espírito Santo nos console nesse momento tão difícil. Lembre-se dessas pessoas nas suas orações. Vamos orar por eles, Jürgen? Vamos orar. Ore por eles, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito, muito obrigado que o Senhor é um Deus tão próximo de nós e que nós podemos chegar a Ti em oração sabendo que o Senhor está aqui do nosso lado, Senhor. Então nós não precisamos nem gritar. Podemos até sussurrar, Pai, que o Senhor consegue nos ouvir. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o seu João, que tem se recuperado dessa saúde fragilizada, ele tem ficado cada vez mais forte. Também pelo João Neumann, Pai, que precisa passar por alguns procedimentos, cirurgias. Senhor, esteja tocando o coração dele para encher ele da Tua paz, da Tua tranquilidade, sabendo que o Senhor está no controle. Assim como eu quero te pedir que esteja com a esposa dele, com a Jussane, Senhor, que ela também possa ficar tranquila e descansar nos Teus braços, Pai. Pai, continue trabalhando na recuperação da Chayele, para que ela possa ficar 100%, recuperar as suas forças, Senhor, e que tudo isso seja para a Tua honra e glória, Pai. E, Senhor, o Teu Espírito Consolador, que ele esteja também com a Susan, com o Edemir e com toda a família enlutada, Pai. Venha trazer o Teu consolo, o Teu conforto para essa família, Pai, para que eles possam realmente sentir que o Senhor os ama e o Senhor quer eles bem pertinho deles, porque lá eles vão ter o consolo que precisam. Senhor, no mais, eu te agradeço, Senhor, pela nossa família na fé, pela Igreja Nova Vida, Pai. Amém. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelos projetos, pelos ministérios, Senhor, e como é bom viver igreja, Pai, como é bom, gostoso, Pai. Então, te agradeço por isso, Pai, esteja com as Tuas mãos protetoras sobre a vida de cada um, para que podemos nos reunir sempre que o Senhor o desejar e o Senhor o deixar, como será no nosso culto de domingo. Amém. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 E como o pastor Jürgen já falou sobre o culto de domingo, nós temos ceia. Então, está o convite, além de vir conhecer as cadeiras, que eu falei brincando, mas venha para a ceia do Senhor. Domingo é um dia muito especial, dia em que nós lembramos a morte de Jesus na cruz por nós. Celebramos a vitória dele na cruz por nós. Jesus pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui. Então venha, domingo, cear conosco, amém? Domingo, 18h30. Isso. Um outro aviso também é que no dia 7 de junho, quarta-feira que vem, nós teremos um jantar de casais. Nossa, eu já vi o cardápio. Tá uma delícia mesmo. O pastor Arnold mandou hoje no grupo da igreja já um flyer, né, divulgando. E lá falava, né, uma noite italiana, que chique, né? Então, convido você, casais, casados,
namorados, noivos, venham para esse jantar de casais especial do Dia dos Namorados, Isso. né? Dia As dos Namorados, dia 12. É verdade. E E as inscrições são até domingo. inscrições até domingo, hein? Uhum. Então, já conversa aí com o maridão, né? Com a Ao esposa. invés de jantar naquele restaurante, né, Yoga? É. Pagar caro, às vezes, enfrentar fila, né? Então, vem jantar com a gente, porque além do jantar, teremos uma palavra do Senhor para nós, teremos esse só. momento de comunhão gostoso. Então, o convite está feito dia 7. E por que dia 7, Yoga? Porque no próximo dia 8, quinta-feira, é feriado. Não se preocupe, você não vai precisar trabalhar, então vai ser uma noite especial e pode dormir até tarde no outro dia. É isso aí. E lembrando do feriado, na quinta-feira, dia 8, nós não teremos o Ao Orarmos nesse dia. Puxa, que pena, meu. Pois é. Mas é um final de semana cheio, né? É um final de semana de feriadão. Muitas pessoas vão viajar. Mas quem não for viajar, estará acontecendo a Conferência Impacto, né? Vai ser uma conferência aqui em Blumenau, na Vila Germânica. Vai ser algo incrível. Então, quer mais informações? Fale comigo, fale com a Gi. Isso É uma aí. conferência sobre teologia, música, artes. É É isso muito aí. legal. Com muita gente bacana, muita gente famosa até, Sim. né? Mas também muita gente usada por Deus. Então, esse final de semana, e é um dos motivos que não teremos o Ao Orarmos na semana que vem. Mas o culto normal no domingo, hein? Com certeza. Então, esperamos vocês nesse domingo, Santa Ceia, às 18h30. Isso aí, pessoal. Boa noite e até mais. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês.